boa tarde, meus queridos e maravilhosos alunos. Professor Joanara para mais uma aula aqui com vocês. Vamos lá, meus queridos, focar neste assunto maravilhoso, pessoal de Queimada Nova, Santana do Piauí. Sigefredo Pacheco. Sigefredo Pacheco, vamos lá, meus queridos. Vamos lá, vamos focar. Então vamos lá, meus queridos. O que nós vamos ver hoje, professor João Duarte? Gente, quando a gente falou já de contabilidade, a introdução, é um assunto bem introdutório. Hoje nós vamos ver uma demonstração contábil de suma hiper mega importância para vocês. A gente vai compreender e explicar os conceitos, né, do grupo do ativo e passivo, porém, nós vamos falar de um assunto muito importante, Nina, que é balanço patrimonial, ok? Mas a gente vai revisar algumas coisas, vamos fazer muitas questões hoje. Vamos lá. Olha só uma atividade para a gente entender o balanço patrimonial, o grupo de contas, certo? Vejam só, meus queridos alunos. Os acionistas contribuíram para uma quantidade inicial de 280 mil, que serão aplicadas da seguinte forma. Bancos em movimento vai ser 100 mil, caixa 10 mil, máquinas e equipamentos 70 mil e aquisições de marca de patins. Vejam só, a empresa adquiriu um financiamento a longo prazo no Banco de Desenvolvimento do Estado para providenciar instalações necessárias e adquirir imóveis e utensílios. Houve uma sobra de 20 mil que a empresa aplica nas ações da companhia. A princesa de Hong Kong. Vamos lá, Nina, linda, maravilhosa, minha Nina. A empresa de Hong Kong. A empresa adquire matéria-prima, um prazo no valor de 260 mil. Essa companhia. Então, a gente fazendo a leitura, a gente começa a pensar no balanço patrimonial. O que seria, Nina, esse balanço patrimonial? Qual é o sentido deste assunto chamado de balanço patrimonial? Lembra, nós temos o ativo e nós temos o passivo. Então, o que é que acontece, meus queridos? Nós temos o grupo de contas, que se faz uma análise em maior profundidade neste ativo e do passivo, se faz maior produtividade. Então, nós temos o ponto positivo e nós temos o lado negativo, certo? Se você conseguir analisar o balanço patrimonial, saber o que é um ativo, vamos lá, Nina, o que é um ativo? São bens e direitos a receber. E o que é passivo? São obrigações. Tudo que for a pagar, a doar é passivo. E balanço, dentro do balanço patrimonial nós temos o patrimônio líquido. E o que é esse patrimônio líquido, professor Gilvan? O patrimônio líquido, nada mais, nada menos, é a subtração entre o ativo e o passivo, meus amados alunos. Conseguiram compreender? A partir desse momento, se vocês conseguirem pegar a compreensão destes valores, vocês conseguirão compreender, entender este assunto de forma bem tranquila, certo, meus amados? De forma bem tranquila, certo? Então, não tem como a gente se confundir com este assunto. É um assunto muito tranquilo para o nosso entendimento,
Muito tranquilo mesmo, meus amados alunos. Então, o ativo e o passivo, ele vai servir lá na frente quando a gente for fazer análises, certo? A gente for fazer análises, tanto análise vertical, ambiental, certo? A gente precisa fazer análises. Se a gente conseguir fazer as análises, a gente consegue entender e compreender esses assuntos de forma bem sucinta. Ok, meus queridos alunos? Vocês não vão ter nenhuma dúvida em relação a este assunto. Ok? Então, é de suma importância a gente conseguir construir, entender este assunto de forma que a gente possa aplicar, certo? Dentro de uma instituição, certo? Principalmente quando a gente for trabalhar na área financeira. Professor, eu vou fazer balanço patrimonial, vou fazer demonstração de resultados de exercícios. Não. O contador ele vai trazer para vocês e vocês vão apenas interpretar e tomar decisões. É assim que acontece no dia a dia, ok? Professor, como é que seria o cálculo? Como é que seriam as fórmulas? O que que o lado esquerdo tem e o que que o lado direito tem? Por exemplo, o ativo, ele vai ter três grupos de contas. O ativo vai ter três grupos de contas, né? O ativo. E o passivo, junto com o balanço patrimonial, vai ter outro grupo de contas. O que que acontece, gente? O ativo circulante vai estar no lado esquerdo. Eles são contas são entradas de curtíssimo prazo ou ele tem a maior liquidez possível. Certo? Antônia Geisilene, meu boa tarde para você, Antônia. De qual escola você fala, qual município que você está representando? Então vamos lá. Ativo circulante é realizável a longo prazo, certo? Nós temos aí o realizável a longo prazo e nós temos o exigível AP, né, que é essas questões do realizável. O que que significa? Cada um desses blocos de conta, meus queridos. Quero que vocês entendam isso. No ativo, certo? Nós temos a aplicação, certo? Nós temos essa aplicação aí de recursos, certo? Essas aplicações de recursos. E nós temos o ativo permanente. Então vamos lá, ó. Esse aqui é o ativo circulante. Esse aqui é o realizável a longo prazo. Ele tem um grupo de contas. E esse aqui é o ativo permanente. Que ele leva vários nomes, ó, permanente. É porque assim, gente, cada um tem, certo? Esse aqui é o passivo líquido. Esse aqui é o exigível a longo prazo e o passivo circulante. Cada grupo de contas como este daí tem a sua particularidade. Então, professor Gilvan, o que que acontece nesses cálculos, fazendo análise mais profunda entre o ativo e o passivo? Se você, as regras, se vocês observarem, ó, as regras, elas são simples. Elas são simples, ó. Eu tenho um ativo, que é o lado positivo, e eu tenho o passivo. E aqui vai ter os bens mais direitos. Direitos. Esse aqui tem as obrigações. Tem aqui as obrigações. Então, meus queridos,
Como a gente já estudamos balanço patrimonial, que é constituído por ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo compõe direitos, bens e direitos aplicados a uma entidade contábil. O passivo e o patrimônio líquido resistem a todas as entradas, às origens dos recursos. Se demonstrássemos um balanço patrimonial cujo ativo fosse amontoado de contas de bens e direitos de forma bem heterogênea, teríamos dificuldade de ler, interpretar e analisar o balanço. Por isso que é importante, meus amados alunos, apresentar o balanço agrupando-se em contas de mesmas características, isto é, separando grupo de contas homogêneos entre si. Para facilitar a interpretação e análise do balanço, existe uma preocupação constante em estabelecer uma adequada distribuição de contas em grupos homogêneos, certo? Em grupos homogêneos. Então, conseguiram compreender? Conseguiram compreender, meus amados? Então, para isso que tem que nos apresentar, para facilitar essa interpretação, essas análises, existe essa preocupação. Então, a lei que a gente precisa estudar bastante é a lei de sociedade por ações. Esta lei, certo? Conseguiram compreender? A lei por sociedade de ações. Ok? Então, contas do ativo, vamos entender. São agrupados de acordo com a sua rápida convenção em dinheiro, que se chama de quê, professor? De grau de liquidez. Quando você, Nina, perguntaram para você o que é liquidez, é a capacidade de se transformar em dinheiro rapidamente. É a capacidade de se transformar em dinheiro rapidamente. Então, Antônia Geisele, da Unidade Escolar Fausta de Souza Cruz, de Sigefredo Pacheco, meu grande abraço apertado aí para toda a galera aí de Sigefredo Pacheco, que eu amo demais. Sigefredo Pacheco, tá? Uma cidade maravilhosa. Então, conseguiram compreender, meus queridos? Então, ó, em primeiro lugar, agrupa-se contas que já são em dinheiro. Caixas, bancos, com que se converterão em dinheiro rapidamente. Por exemplo, estoque, títulos. Esse grupo a gente chama de ativo circulante, ó. Ativo circulante, que é um grupo que tem um alto, elevado grau de liquidez. Eu posso transformar em dinheiro rápido. Certo, Antônia? Quando eu consigo transformar em dinheiro, dentro do meu caixa, algo rápido, significa que ele tem uma liquidez elevada. Um grau de liquidez bem elevada. É um grupo com alto grau de liquidez. Conseguiram compreender o que eu estou explicando, meus queridos? Então, por que, professor, eu como técnica em administração preciso entender de contabilidade? Lembrando, gente, vocês não vão fazer na prática, quando vocês estiverem praticando no mercado, essas contas. Isso aí quem faz é contador ou técnico em contabilidade. Mas é tão importante vocês saberem deste assunto, porque vocês vão tomar decisões. Vocês serão tomadores de decisões. Então, se faz necessário vocês entenderem esses grupos de contas, o que é um ativo circulante, o que é um passivo circulante, qual a importância desse ativo circulante, certo? Qual a importância? Então, precisamos entender de uma forma que a gente possa, meus amados alunos, tomar decisões de maneira mais assertiva, ok? De maneira mais assertiva. E para a gente ser assertivo, a gente precisa entender esses pontos que são cruciais nas tomadas de decisões. Há alguma dúvida? Hein, Antônia? Há alguma dúvida?
Estou conseguindo compreender o que é um ativo circulante, Antônia? É muito importante nosso entendimento inicial. É muito importante nosso assunto, certo? Nós precisamos ter este conhecimento. Senão, a gente não vai entender lá na frente, quando eu estiver fazendo cálculos com vocês, certo? Então é importante nós ter esse entendimento. Ter esse entendimento. Ok, meus amados? Então vamos ter esse entendimento. Ok? Para que a gente possa atingir nosso objetivo, que é aprender, tá? Não é sair só com diploma de bate-sovaco, não. Aí nós temos, meus amados alunos, segundo o grupo de contas, que são agrupados em transformação de dinheiro mais lentamente. São os ativos de menor grau de liquidez. Valorizar e receber, mas que leva mais tempo para ser recebidos. Essas contas, elas falam de realizável a longo prazo, que faz parte de um grupo chamado de não circulante. É realizável a longo prazo. Ah, Antônio, beleza. Muito bem, obrigado pela sinceridade. Obrigado aí pela sua honestidade e por ser verdadeira, certo? Na sua colocação. É assim, Antônio. Na aula passada, eu expliquei que dentro da gestão financeira, nós temos o ativo e o passivo. O ativo é tudo que tu tem de crédito. Entendeu? Ou seja, tudo tu tem de dinheiro. Então, Antônia, ela tem R$ 100. Qual é o ativo de Antônia? R$ 100. O pai dela dá um terreno. Teu pai resolve te dar um terreno, que equivale hoje em torno de R$ 50 mil. 50 mil. Aí tu casa com um cara bem rico financeiramente e ele te dá determinados bens, carro. Te dá um carro e ele te dá uma casa. Aí tu tem o quê? Quais teus ativos? Teus ativos são casa, terreno, certo? Esses são os teus ativos. Aí tu resolve colocares nessa casa um comércio. Ou seja, que vai vender roupa, perfume. Então tu tá aumentando mais teus ativos. Tu tem o quê? Mercadorias. É teu ativo, é teu ativo. Aí o que tu vai fazer? Tu tem um monte de conta para pagar. Tu tem umas contas para pagar, tá devendo mais de R$ 2.000, é teu passivo. Tu tem a obrigação de pagar todo mês, conta de água, de luz, telefone, todo mês. Aí o que que acontece, meus amados alunos? O que que acontece? O teu ativo, Antônia Grazella, ele tem que ser maior do que o teu passivo. Ou seja, tudo que tu tem de valioso tem que ser maior do que o teu passivo, que é tudo que tu deves. Só que tu tá aperreada, precisa pagar uma conta. Aí tu chega lá no teu caixa e paga e vende mais mercadoria mais barato. Faz uma queima para vender a mercadoria. Isso é um ativo circulante. Porque tu tem a probabilidade de transformar aquele bem que tu tem dentro da empresa, transformar em dinheiro rapidamente. Se tu quiser vender um terreno ou uma casa, tu não vende de uma noite para um dia. Pode demorar meses, anos, para tu poder gerar dinheiro nesse caixa. Então o que que acontece? Você tem que gerar dinheiro nesse caixa. Aí isso é ativo circulante. Já o passivo circulante, ele é diferente. Certo? Passivo circulante são contas de curtíssimo prazo. Tu tem que pagar. Então, quanto maior a liquidez,
melhor para você. Que a liquidez é algo que pode ser transformado em dinheiro rápido. E agora, Antônia, conseguiu entender melhor através da explicação do prof? Tranquilo? Beleza. Aí, Antônia, dentro desse ativo nós temos uma pessoa chamada ativo não circulante. O que que significa, professor? Não circulante. Significa, Antônia, que ele não pode ser transformado em dinheiro. Um terreno é um ativo não circulante. É um grupo de ativo não circulante. Certo? Um terreno. Ele não pode ser transformado em dinheiro a curtíssimo prazo. Quando tu bota para tu vender um terreno, ele pode demorar meses, dias, anos. Quando tu bota para vender. E é bem complicado. Bem complicado mesmo. Então, conseguiu compreender o que é ativo circulante e o que é ativo não circulante? Meus queridos aí de Santana do Piauí, Queimada Nova, Pix Paulistana, São Francisco do Piauí, Cajazeiras, Sigefredo Pacheco. Vocês têm que conseguir entender. E a gente não pode se confundir, certo? O que é um ativo e o que é um passivo. Se você souber a diferença, você consegue atingir os seus resultados. Certo? Então vamos lá. Nós já entendemos. Então, o terceiro lugar do grupo de contas, pessoal, são os itens que dificilmente são transformados em dinheiro, que normalmente não são vendidos, mas são utilizados no meio da consecução de objetivos operacionais. Poderia dizer que praticamente são itens com pouquíssima liquidez. Outra característica nessa categoria são itens caracterizados por empresa com vários anos, vida longa, prédio, máquinas. Tem característica permanente, que é chamado ativo permanente ou ativo fixo. Deu para entender? Então tem essa diferença. Então nós temos aí o ativo circulante, que é caixas, bancos. O ativo não circulante, realizava a longo prazo, máquinas, prédio. Nós temos o passivo mais patrimônio líquido, certo? Lembrando que para esse patrimônio líquido aqui, Antônia, ele é a mesma coisa do capital próprio. Ele é o capital próprio da empresa. Lembrando, quando eu junto o ativo mais o passivo dentro do grupo de contas, o ativo tem que ser igual ao passivo, certo? Aqui, depois que eu junto o capital de terceiro com o capital próprio, eu vou juntar o capital de terceiros com o capital próprio. Ele tem que ser mais ou menos igual, certo? A quantidade, certo? Se eu tenho 1.000, tem que dar igual aqui 1.000, certo? Mas, lembrando que o patrimônio líquido ele tem que ser maior do que zero, certo? Ele tem que ser maior do que zero para ele dar uma situação financeira positiva. Então vamos lá, professor Gilvan. As contas do passivo e patrimônio líquido são agrupadas de acordo com seu vencimento. Isto é, aqueles que serão liquidados mais rapidamente serão destacados daqueles que serão pagos com um longo prazo maior, certo? Primeiro lugar, conta do passivo. Agora, quando eu falei das contas do ativo, agora nós estamos indo para o passivo. Agrupa-se contas que serão pagas mais rapidamente. Salários a pagar, impostos, isso é chamado de passivo circulante.
são contas que devem ser pagas rapidamente. A conta de água, de luz, os impostos, salário do funcionário, tudo isso daí ele conta com isso, tá? Segundo lugar, professor, agrupa-se as contas que serão pagas num prazo mais longo. Financiamentos, etc. Essas contas são chamadas de exigível a longo prazo e faz parte do grupo denominado de não circulante. Não circulante. Terceiro, agrupa-se as contas praticamente não serão pagas. São obrigações com os proprietários da empresa. As obrigações não exigíveis, esse grupo é chamado de patrimônio líquido. Certo? Patrimônio líquido. Agrupa-se as contas que praticamente não serão pagas. São as obrigações com que os proprietários da empresa, as obrigações não exigíveis. É um grupo chamado de patrimônio líquido, ou também conhecido como obrigações não exigíveis, certo? Então, nós temos esse grupo de contas do lado do passivo, ó. Então, nós temos o lado positivo, ó, Antônia, e temos o lado negativo da empresa, certo? Então, circulante, salários a pagar, contas a pagar, tipo conta de água, de luz, telefone, funcionário, manutenção. Não circulante é exigível a longo prazo. Exigível a longo prazo. E tem um patrimônio líquido que é o capital dos sócios, certo? Capital dos sócios. Então, gente, em uma analogia, tem um grupo de contas, de um lado é ativo e do outro lado é passivo. Nós temos patrimônio líquido, que é o grau de liquidez já decrescente. Ele é conhecido como tem um grau de liquidez mais decrescente. No ativo, meus queridos, aparecerão em primeiro lugar as contas que se vai se converter mais rápido em dinheiro. As contas mais lentas de realização em dinheiro. Certo? O passivo e o patrimônio líquido serão destacados prioritariamente as contas que deverão ser pagas mais rapidamente. A seguir, o que serão essas contas? Entendeu? São contas a longo prazo. Então, observe aí, ó, o grau de liquidez. Né? Nós temos o grau de liquidez, ele é um grau rápido, lenta e não há liquidez nenhuma. Ele começa assim, ó, o grau. Onde, professor? No ativo. No ativo, o grau de liquidez rápido é o ativo circulante, caixas. Mais lenta, não circulante, realizava a longo prazo. E não há o bem de uso, que não está à venda, que são as máquinas, o prédio da empresa. Passivo, com maior grau de liquidez, quando é decrescente, é o circulante. Nós temos o não circulante, que é o exigível a longo prazo, e o patrimônio líquido, que é o capital dos sócios. Então, gente, nós temos essas continhas. Para a gente poder entender contabilidade, precisa entender essas continhas. Ok? Então, o balanço patrimonial, o grupo de contas. Eu estou mostrando aí para vocês um modelo contábil para micro e pequenas empresas de pequeno porte, de acordo com a Confederação de Contabilidade, certo? Que é a comissão, certo, da contabilidade, o acordo, que nós podemos mostrar aí o ativo, né, de um determinado período. Lembrando que a gente faz esse balanço patrimonial, a gente pode fazer semestral, anual. Geralmente a gente faz anualmente. Então nós temos aí o ativo circulante, nós temos o passivo e patrimônio líquido circulante. O ativo circulante nós temos caixa e equivalente de caixa, contas a receber, estoques. Temos outros créditos. Não circulante, realizava a longo prazo, nós temos os investimentos, certo? Nós temos investimentos, nós temos o imobilizado, que são os móveis, certo? Os móveis. E nós temos a questão da depreciação. O que quer dizer isso, professor? Depreciação. Perca de valor, perca de valores, certo? De um determinado bem. Por exemplo, meus amados, um carro, Antônia, se você comprar um carro hoje e usar por 6 meses, você comprou um carro por 40 mil. Se você usar esse carro de 40 mil por 6 meses,
6 meses. Você consegue, né, por 6 meses. Você comprou por 40 mil. Você não consegue vender daqui a 6 meses por mesmo valor, 40 mil. Você pode acontecer a depreciação. Pode acontecer 1 ano, 2 anos, 10 anos. Um bem, ele vai perdendo valor. Principalmente moto, carro. Se você comprar um carro por 60 mil, daqui a 10 anos você não vende quase nem por 15 mil direito. Porque ele se desvaloriza. Ok? Ah, mas tem carro que é bem valorizado. E isso. Existem modelos de carro, mesmo com o passar dos anos, a depreciação dele ou o perca de valor dele é muito pequena. Veja só ali, ó, resumo do passivo e do patrimônio líquido. Ó, nós temos circulante, fornecedores que eu estou devendo, empréstimo, financiamentos que eu estou devendo, obrigações fiscais, que são os impostos, obrigações trabalhistas, que são os impostos, todo tipo de conta a pagar, os financiamentos, capital social, reserva de capital, reserva de lucros, lucro acumulado e prejuízos acumulados. Certo? Nós temos aí esse grupo de contas para vocês conseguirem compreender este assunto de forma bem tranquila. Conseguiram compreender, meus amados? É tranquilo? Alguém tem dúvidas? Se tiver dúvida, me pergunte. Deixei passar para frente, não. Tranquilo? Vamos para mais um ponto importante. É conceito do ciclo operacional. Esse conceito, gente, é tão importante quando a gente for entender o assunto lá de fluxo de caixa, gestão financeira. A gente vai precisar desse ciclo operacional. O primeiro grupo de conta neocirculante, tanto para o passivo como para o ativo. Para que possamos entender melhor o grupo, vem exemplo de uma indústria. A pessoa tem uma indústria. Aí tu vai, a pessoa no processo de industrialização, exemplo, né, de uma indústria. No processo de industrialização, a primeira preocupação básica de uma empresa é adquirir matéria-prima para transformar em produtos acabados. Então eu utilizo a matéria-prima, é o prazo. Desta forma, a empresa contrai uma dívida, que contabilmente é denominada de fornecedores. Os fornecedores da matéria-prima para a indústria ou da mercadoria para a revenda de uma comercial. Certo? Então eu tenho um prazo para pagar. Pode ser de 10 dias, pode ser de 30 dias, pode ser de 40 dias, depende da situação. Tranquilo? Vai depender da situação. Então eu estou devendo meus fornecedores. Aí tem um prazo para pagar. Aí nós vamos entender o que é esse ciclo operacional. Então a empresa inicia a industrialização, entrando em estágio de transformação da matéria-prima. Eu faço a produção em andamento. No estágio surgem algumas obrigações. Dentro da construção de um produto ou serviço, nós temos, meus amados alunos, nós temos situações para a utilização da mão de obra em andamento, que pode gerar despesas de salário. Em geral, deverão ser pagas até o 5º dia útil do mês seguinte ao mês trabalhado. Contas a pagar pequenas despesas, tais como material secundário, higienização, luz, aluguel, pagar prédio,
Surgiu. Aí, o que acontece, meus amados alunos? O que acontece? Nós temos, por fim, a empresa chega em estágio de produtos acabados, isto é, se houve a transformação total almejada, agora o produto acabado pode ser vendido. Desta forma, as empresas adquirem a matéria-prima, o prazo, com exceções, também venderá os seus produtos acabados. Nesta transformação é gerado um direito a receber, cujo documento é comprobatório, emitido pela empresa que vende o conceito para a empresa daquele direito de uma duplicata. Por isso que contabilmente é gerada a conta, é duplicada a receber, certo? Os direitos e os planos de contas. Ok? Tranquilo? Como é que vocês estão conseguindo compreender, entender? Então é gerada um grupo de contas para que as operações elas continuem acontecendo. Deu para entender, gente, o que é mais ou menos um ciclo operacional? Esse é um ciclo que eu estou falando aqui para vocês. Então, quando eu adquiri a mercadoria, a matéria-prima para me produzir um determinado, por exemplo, eu adquiri madeiras para a construção de carteiras. Vai ser gerado alguns impostos, gente. Impostos sobre produtos industrializados, impostos sobre circulação de mercadoria e serviços, impostos sobre serviços, ISS. Então a empresa assume um compromisso com o governo. Então nós temos imposto a recolher. A empresa poderá, dependendo do prazo de faturamento, esperar de 30, 60, 90 ou 5 dias para receber as duplicadas emitidas. Então nós temos aí uma série de obrigações que são geradas a partir do momento que eu começo a produzir. Conseguiram compreender? Então a empresa poderá, dependendo do prazo do faturamento, esperar de 30, 60, 90, 120 dias para receber as duplicadas emitidas. Ok, meus queridos alunos? Há alguma dúvida? Dúvidas? Estou falando baixinho, gente, por causa da minha garganta, tá? Falando baixinho por causa disso. Então, nós temos o circulante e o conceito do ciclo operacional. Tem um pouco de diferença, certo? Do ciclo. Então, podem observar aí, meus amados alunos, essa diferença. Vamos lá, muitas vezes as empresas não têm recurso suficiente para cobrir as suas obrigações geradas no processo de industrialização. Então, a gente acaba recorrendo a empréstimos bancários, utilizar parte dessas duplicadas, oferecendo como garantia ao banco. Com a remuneração ao capital de terceiros, a empresa pagará juros à instituição financeira que estiver concedendo o empréstimo. Por isso que acontece, ó, os endividamentos. A gente precisa entender essa sistemática. Outra maneira de obter recursos financeiros com duplicata é o desconto de duplicatas, certo? As empresas transferem por meio de endosso, no verso do título, a propriedade da duplicata para o banco, em outro financiador. Quando a partir da empresa recebe do banco o valor constante nas duplicadas, menos os juros contados até seus investimentos. O banco, por sua vez, receberá o valor total da duplicata do cliente da empresa. Todavia, se no vencimento da duplicata não houver uma liquidação, o banco não receber, a empresa deverá reembolsar o banco, que ele é corresponsável, certo? O valor total da duplicata descontada, certo? Ele é responsável, entendeu? Por meio de endosso. Deu para entender?
Deu para entender, meus queridos alunos, como é essa sistemática?